Já se foram quase 7 anos desde aquele 5 de novembro de 2015. Às 3h30 da tarde, aconteceu o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Sob a gestão da Samarco Mineração, empresa controlada pela Vale e BH Billington, duas gigantes da mineração mundial, o empreendimento estava localizado na bacia do rio Gualacho do Norte, afluente do rio do Carmo, que é afluente do rio Doce. Segundo o relatório do Ministério Público, o colapso da estrutura da barragem do Fundão derramou pelo menos 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e sílica, entre outros materiais particulados, o suficiente para encher 20 mil piscinas olímpicas. Após percorrer 22 quilômetros no Rio do Carmo, a onda de rejeitos alcançou o Rio Doce e o mar no dia 21 de novembro de 2015, no litoral do Espírito Santo, afetando 41 cidades mineiras e capixabas. Além do desastre ambiental, a tragédia tirou a vida de 19 pessoas e deixou quase 2.000 desabrigadas. Muitas também perderam um único sustento. Em outubro de 2017, a TV Câmara foi até a Câmara Municipal de Mariana e ouviu dos moradores que as preocupações com a barragem eram recorrentes. Porque a vida inteira na comunidade Bento Rodrigues nós chamamos a empresa e ninguém nunca fez nada. Chamamos para lá, a barragem vai romper, a barragem vai romper. Muitas vezes nós ouvimos da própria empresa, eu durmo debaixo da barragem. Eu moro lá debaixo e nada acontece, até que chegou e aconteceu. A atividade de extração de minério de ferro consiste em separar o material valioso do que não tem valor comercial. Nessa separação, o que não vai ser utilizado, chamado de rejeito, tem que ser, pelas leis ambientais, armazenado em reservatórios para não causar danos. Segundo o relatório do Ministério Público, o desastre em Mariana aconteceu por conta de um processo chamado percolação do solo, uma espécie de infiltração. Desde 2008, quando começou a funcionar, a barragem do Fundão sofreu várias paralisações e passou por diversas intervenções de engenharia. Entre essas obras, o Ministério Público constatou a construção de um recuo que não estava previsto no projeto original e não era licenciado pelo Poder Público. Em 2016, as 3 mineradoras, Samarco, Vale e BHP Billington, criaram uma entidade para gerenciar a reparação dos danos em Mariana e ao longo do Rio Doce. Mas a Fundação Renova, segundo os atingidos pela tragédia, não ajudou muito. Quase 7 anos depois, em cada chuva, o problema se mostra bem presente. Cada enchente que vem um rejeito, a água fez uma solagem no rio, onde qualquer tanto de água inunda as casas. E a realidade, o que a gente percebe, né? Que o minério está aí. O minério está na calha do Rio Doce. Toda vez que chove, esse minério transborda junto com a lama e prejudica toda a população. Muitas reclamações com relação à morosidade das ações feitas pela Renova, não só com relação aos diretamente atingidos, como também aqueles que foram indiretamente afetados, que muitos deles não foram reconhecidos como afetados. Todas essas reclamações geraram a necessidade de uma renegociação, de uma repactuação do acordo que havia sido feito logo após a ocorrência do desastre. Até então, estimava-se que as ações custariam algo em torno de 20 bilhões de reais. Hoje em dia, já se estima que esses valores devem chegar próximo a 100 bilhões de reais. Em conjunto com o Ministério Público, uma comissão especial da Câmara dos Deputados, criada em novembro de 2021, vem tentando tirar do papel os acordos de reparação dos danos sociais, econômicos e ambientais. Em junho deste ano, por unanimidade, a comissão externa aprovou um relatório com 84 recomendações à Justiça, ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional, além de 56 pressupostos para a reparação dos danos provocados em Mariana. A lista de recomendações inclui garantir investimentos prioritários de recursos da repactuação nas áreas de saúde, infraestrutura, educação, geração de emprego, renda e segurança. Define que 40% desses recursos da reparação sigam para a governança exclusiva de atingidos na forma a ser estabelecida por eles próprios. Prevê que as empresas apresentem plano de conservação de nascentes dos afluentes do Rio Doce ao longo do percurso das áreas atingidas pela lama de rejeitos. O relatório deixa claro que a recuperação ambiental é responsabilidade direta das 3 mineradoras, com recursos separados das demais obrigações repactuadas.
e ainda sugere ao Congresso Nacional a aprovação de um projeto que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e que estabelece regras de responsabilidade social do empreendedor. Nós não podemos permitir que esse acordo seja feito apenas para repassar recursos para o governo do Estado de Minas, para o governo do Estado do Espírito Santo, e não haja uma reparação direta para pescadores, para todos os atingidos e atingidas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. As comissões propuseram uma série de proposições, projetos de lei, alguns dos quais foram aprovados pelo plenário e estão tramitando no Senado. Um deles, inclusive, ele serviu de base para as alterações que foram feitas por uma lei que modificou a Lei de Segurança de Barragens em 2020. Foi uma atualização que ficou muito boa. Mas há necessidade de que os projetos que foram aprovados na Câmara e aqueles que ainda estão em tramitação sejam aprovados, seja na Câmara, seja no Senado, para que a legislação possa ser aprimorada. Neste portal na internet, a Fundação Renova divulga informações sobre as obras de reassentamento nos distritos de Bento Ribeiro e Paracatu de Baixo, em Mariana. A atualização mais recente, de maio deste ano, mostra que 47 casas já estão construídas. 4 delas são de uso coletivo, como o novo posto de saúde. 103 outras casas estão em construção. Segundo a Fundação, até maio deste ano, 21 bilhões e 800 milhões de reais foram desembolsados em ações de reparação e compensação. 9 bilhões e 870 milhões foram pagos em indenizações e auxílios financeiros emergenciais para mais de 370 mil famílias. E pesquisas que monitoram o solo diretamente atingido pelo rejeito desde 2015 mostraram que não há riscos para o plantio em propriedades que receberam ações de reparação. Hoje, os atingidos e atingidas que perderam suas casas pela passagem do rejeito não moram ainda nas suas casas definitivas, estão em casas alugadas pelas empresas até hoje e não sabem quando que vão conseguir voltar para suas casas definitivas nos reassentamentos. Então isso gera uma incerteza, uma dúvida, uma insegurança e um adoecimento mental muito grande. No restante da Bacia do Rio Doce não é diferente. Os atingidos também não sabem como vão ser suas vidas, não têm uma resposta definitiva sobre os seus direitos por parte das empresas e da Fundação Renova. Muitos atingidos que perderam o uso do rio, seja para lazer ou para trabalho, não sabem quando vão poder usar esse rio novamente, não sabem se é seguro usar o rio hoje, se eles não vão se contaminar, não vão ter problemas de saúde no futuro, e se tiverem problemas de saúde, não sabem se as empresas vão arcar com esses problemas, porque até hoje elas não arcaram com problema de saúde de nenhum atingido e atingida. Então, os atingidos hoje vivem na incerteza, estão com a vida em suspenso, ainda, quase 7 anos depois, esperando medidas de reparação efetiva que não chegam. Os deputados tentam contar com o apoio do Conselho Nacional de Justiça para destravar a repactuação. Nós colocamos, para que esse acordo, de fato, garanta esses direitos, projetos de infraestrutura, projetos claros de salvaguarda do meio ambiente que não foi recuperado, um fundo que possa ressarcir aqueles que até hoje não têm renda, como pescadores, ribeirinhos, enfim, um relatório muito completo, que também levou em consideração as questões da saúde, porque muitos andam doentes, a água ainda continua poluída, os peixes não podem ser comidos. A gente espera agora que esse relatório seja considerado, que aquilo que nós apontamos esteja no acordo assinado com as empresas. A Vale tem que pagar pelo crime que cometeu.